Justiça inclusiva, compromisso com a cidadania. Olá, está começando mais uma edição do Justiça Inclusiva. Para falar sobre o programa Justiça Multiportas de Resolução de Conflitos, recebemos a juíza Cristiane Padim, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos do Poder Judiciário de Mato Grosso. A gravação desta entrevista está sendo feita de forma online devido às precauções por causa da Covid-19. Doutora Cristiane, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu também agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão inclusivo quanto a resolução adequada dos nossos conflitos. Doutora, o que é o Justiça Multiportas? Aqui fazendo uma referência especial para o criador deste nome, o Frank Sander, em 1970, ele se referiu à Justiça Multiportas como várias opções, como a existência de várias opções de formas de resolução de conflitos. E a ideia é justamente essa, a gente imaginar várias portas à nossa frente quando estamos diante de conflitos de interesses, A gente, pela nossa cultura, ou pelas nossas experiências, pelas nossas crenças, por vezes, achamos que temos apenas a porta do judiciário, aquela porta em que o Estado vai tomar a decisão relacionada, enfim, que resolva, em tese, os nossos conflitos. E a Justiça Multiportas vem para quebrar esse paradigma, para expor que nós temos muito mais do que uma opção para a resolução dos nossos conflitos. Por isso, várias portas estão abertas, cada porta deve ser vista como resolução adequada para determinados conflitos. Aí nós temos, por exemplo, as portas que nos levam ao caminho da autocomposição. Nós temos as portas que nos levam ao caminho da heterocomposição. O que eu quero dizer com isso? A gente pode participar da decisão, mas é sempre uma escolha do envolvido no conflito. Ou eu participo da decisão, da resolução desse conflito, ou eu delego, terceirizo essa resolução, devendo aceitar esse resultado. Doutora Cristiane, qual a diferença entre mediação e conciliação? Nós falamos em formas adequadas de resolução de conflito. Por qual motivo é importante e relevante destacar essa palavra adequada? Porque em determinados conflitos, dependendo dos nossos interesses, é possível que a gente passe por uma conciliação, participando da construção da resolução. Agora, tem outros interesses que são, como eu digo, que transcendem a superficialidade, tipo, nós vamos trabalhar com necessidades, nós vamos trabalhar com sentimentos, aqui eu vou citar os conflitos familiares, por exemplo, em que é necessária uma mediação. A conciliação, ela é indicada para negociações, para relações não continuadas. Vou dar o exemplo aqui de uma batida de carro. Eu bato o carro, não conheço a outra pessoa, e o meu interesse é simplesmente me ver ressarcido do meu prejuízo, por exemplo. Já a mediação, existe um vínculo entre os envolvidos neste conflito. E aqui eu vou citar os vínculos familiares, por exemplo. Então, há necessidade de uma mediação em que há um vínculo anterior, a forma, as ferramentas da mediação, elas tratam também das necessidades, dos sentimentos. Então, falamos em mediação, sempre nos referimos a vínculos, a afetividade, vínculos que eles não se encerrarão após a resolução daquele conflito. Como é o processo de formação de um mediador? Ele não precisa ser do Poder Judiciário, correto? Correto, é um nicho de mercado muito grande, inclusive. Nós temos aqui, vou pedir permissão para dizer que, falando em multiportas, uma dessas portas, ou várias dessas portas, elas estão presentes fora do Poder Judiciário, o que a gente chama de privado. Não é o Estado que fornece. Nós temos a mediação privada, nós temos a conciliação privada, a arbitragem. Então, assim, é importante, quando você me pergunta da capacitação, ter ciência de que solo nós estamos pisando, de qual espaço que nós estamos conversando. Se a gente fala de uma mediação judicial, nós estamos falando de um mediador judicial que deve ser capacitado de acordo com a resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça.
É um curso que engloba a parte teórica, a parte prática. Sendo aprovado, ele tem que fazer o cadastramento no NUPEMEC para estar apto a essas mediações judiciais, que são as mediações que ocorrem durante os processos. Quando nós falamos em mediação extrajudicial, nós falamos em mediação privada, né? Então, com relação à mediação privada, o Poder Judiciário não regulamenta, não fiscaliza o serviço. Então, é um serviço privado, né, Johnny? Então, a diferença é aí. Quais são os pré-requisitos para alguém que queira tornar-se um mediador? Muito oportuna a sua pergunta. O mediador, ele pode ser de qualquer graduação. Ele precisa, né, ter graduação, ser formado, no mínimo há 2 anos, ser maior de idade, enfim, pessoa idônea. E aí que tem uma grande diferença entre a mediação e a conciliação. Porque o mediador, ele é um facilitador da conversa. Ele não vai dar sugestões, não pode. Por isso que não há necessidade de ser formado em direito. O foco dele é facilitar a conversa entre os envolvidos em determinado conflito. Como terceiro, auxiliar os próprios envolvidos a identificarem suas questões, seus interesses, seus sentimentos, e eles mesmos encontrarem a resolução mais adequada para aquele conflito. Já o conciliador tem que ser bacharel em direito, ou está estudando, enfim, tem que ter um mínimo de conhecimento jurídico. Por qual motivo? Porque ele pode dar uma sugestão. Até porque quando a gente fala em conciliação, nós falamos mais em negociação, em interesses. Lembra que nós mencionamos que na conciliação não há vínculo anterior e não há o interesse de se manter esse vínculo entre os envolvidos no conflito. Então, eis aí também mais uma diferença muito importante entre a conciliação e mediação, e a sua pergunta com relação ao mediador e ao conciliador permitiu esse esclarecimento. Doutora Cristiane Padim, quais são os tipos de conflitos atendidos pelos sistemas de mediação e conciliação? É importante a gente partir do pressuposto de que quando os interesses são disponíveis, é possível a autocomposição. Nós fazemos acordo em cima daquilo que a gente tem uma liberdade, né? A gente tem uma gestão. Então, quando nós falamos em interesses indisponíveis, a forma adequada de resolução desse conflito não será autocomposição, ela será heterocomposição. E aqui eu vou citar o exemplo que você disse, o homicídio, por exemplo, né? Há um conflito de interesses entre o agressor e o Estado, aí, para falar de um conflito bem superficial. Então, nesses casos, o judiciário, ele deve vir para a resolução desse conflito. Então, aí, esse é um exemplo claríssimo de interesses que não estão passíveis de uma mediação e conciliação. Se uma das partes não ficar satisfeita com o resultado da mediação ou conciliação, ela pode recorrer dessa decisão? Quando nós falamos em acordo, com a participação, construção da decisão, seguindo um padrão lógico, se eu participei e construí, possivelmente eu vou cumprir aquilo. Nós vamos passar ali, pelo menos é o que nós esperamos, né? Até pelo compromisso moral, porque eu participei da construção. Então, quando a gente fala em recurso, nós estamos falando em situações que a gente terceiriza a resolução do conflito. Porque quando nós participamos da resolução desse conflito, quando nós encontramos o que é mais adequado para a resolução daquele conflito, eu não vislumbro a possibilidade, respeitando se tiver algum entendimento em contrário, eu não vislumbro a possibilidade de um recurso. Doutora, como tem sido a procura da sociedade para esse tipo alternativo de resolução de conflitos? Cada dia aumenta essa adesão. Nós estamos passando, tendo o privilégio de vivenciar essa transformação da cultura do litígio, da cultura da terceirização da resolução dos conflitos para a cultura do diálogo, né? Para a cultura do consenso. Então, cada dia mais se percebem as vantagens que as formas autocompositivas trazem. A celeridade, né, da resolução do conflito,
menor custo emocional, menor custo financeiro. E aqui a gente fala, a gente busca um objetivo que é muito maior, que é a pacificação. Levando-se em conta aspectos culturais e o próprio ordenamento jurídico brasileiro, existe alguma resistência por parte do judiciário em relação ao sistema multiportas? Excelente pergunta, e também vai me dar a brilhante oportunidade de dizer que o nome Justiça Multiportas foi criado por Frank Sander lá numa palestra. Ele foi entrar numa palestra em que ele se referiu a esse sistema desta forma. Entretanto, é importante nós lembrarmos que a autocomposição, ela está presente em nossa vida há muito e muito tempo, há muitos séculos, né, em vários países. Isso não é uma opção só nossa do Brasil, isso é uma opção do mundo. E, claro, outras culturas já aplicam de forma mais veemente, né, mais impositiva, há muito mais tempo que nós. Ainda no Brasil há muito a se fazer, há muito a se fazer. Eu não digo nem que tem resistência, mas ainda há muito desconhecimento, e oportunidades como esta que estamos tendo são vitais, muito importantes para que esse desconhecimento diminua, né? A gente ainda tem aquela cultura, nós brasileiros, como outros países também da América Latina, enfim, nós ainda temos aquela crença de que terceirizar a resolução dos nossos conflitos é o único caminho. Talvez possa ser mais fácil, mas com certeza, em muitos tipos de conflito, não é o mais adequado. Então, sim, ainda há muito trabalho a se fazer, ainda há muito desconhecimento, e esse desconhecimento pode ser um dos fatores que geram a resistência, evitam a credibilidade no sistema multiportas. Entretanto, nós estamos vendo, acompanhando, vivenciando situações que estão nos mostrando de forma muito clara que este é o caminho. Doutora Cristiane, queremos agradecer novamente pela sua participação aqui no Justiça Inclusiva e dizer que a senhora é sempre bem-vinda. Gratidão, eu espero ter sido clara, ter ajudado de alguma forma e luz aí para você fazer uma coisa bem bacana aí para ajudar a população a conhecer a autocomposição também. Você ouviu Justiça Inclusiva, uma produção da Rádio Agência Estação TJ.